Vera Magalhães, boa noite. Já cheguei quase na hora de pôr o ponto final, Bocardi. Boa noite para você, para Carol, para os ouvintes e também para quem nos assiste. Oi, Vera. Bom, dá um tempo ainda, a Vera aqui no estúdio. Falar dessa greve aqui em São Paulo de trem, metrô e Sabesp, com desrespeito à decisão da Justiça, que inclusive aumentou a multa aos sindicatos, viu? Pois é, Bocardi, acabou sendo uma greve bem capitalizada pelo governador, né, do ponto de vista político. Ele não mediu palavras para condenar os sindicatos, para condenar os trabalhadores, não tentou fazer ali, eu entendo as reivindicações, não, ele partiu para o enfrentamento diretamente, inclusive defendendo que os estudos que ele está fazendo para privatizar a Sabesp, o metrô, a CPT e a CPTM foram prometidos na campanha, que ele não omitiu durante a campanha a sua agenda privatizante e que, portanto, o eleitor votou nele sabendo que esse era um projeto que ainda está em fase de estudos e que seria antidemocrático tentar impedir a realização desses estudos, assim como seria antidemocrático na visão dele, punir os usuários com a interrupção dos serviços e desrespeitar uma decisão judicial. Ele usou, portanto, argumentos muito fortes e, de uma certa medida, bastante lógicos do ponto de vista dele. Então, tem que ver se a clamor dos sindicatos contra a ideia de se privatizar essas companhias ou uma parte dos serviços dessas companhias vai encontrar um lastro na sociedade tão grande e lógico como esse que o Tarcísio defendeu. Ele fez ali uma defesa, inclusive, de privatizações de um modo que os governos anteriores do PSDB nunca fizeram. Por mais que eles privatizassem estradas, por mais que tenham privatizado uma série de serviços, os tucanos sempre foram muito mais tímidos em defender essa agenda, porque eles entendiam que ela não era uma agenda com amplo apoio da sociedade, é uma agenda que ainda divide muito a sociedade. O Datafolha mesmo fez uma pesquisa no início desse ano, que constatou que a maioria da população ainda é contrária a se privatizar a Sabesp, portanto, contrária a privatizar o serviço de saneamento. E ele está querendo levar adiante isso, ainda que haja uma grande parcela da sociedade que seja contra. Então, acho que a gente tem um debate colocado aí na sociedade. Eu acredito que cabe aos sindicatos repensarem a sua atuação. Não acho que fazer uma greve que puna o usuário é inteligente do ponto de vista da narrativa. Eu acho que você tem outras maneiras, inclusive com as redes sociais, por meio de lives, por meio de manifestações, de organização de debates, de levantamento de dados para você dizer, olha, privatizar não é o melhor serviço. Não é a melhor solução, mas punir o usuário dessa maneira me parece jogar contra a própria reivindicação do sindicato. Ô Vera, nesse caso específico, né, fala assim, é uma greve política e tal, mas no fundo, mais do que política, eu vejo ela até como uma greve até de certo ponto egoísta. Porque assim, tá claro, assim, tem a questão política, a bandeira da esquerda e tal, ser contra, mas nesse caso especificamente, tá muito claro que é uma greve para preservar o emprego daquele que é funcionário do metrô, da CPTM e da Sabesp, principalmente desses meios de transporte. Assim, é duro de ouvir isso para quem tá fazendo a greve, mas assim, essa é a minha visão. Porque você está ali querendo, você é contra a privatização. Concordo na questão que foi colocada ali, o pessoal querendo fazer um plebiscito, isso já foi discutido na eleição, ele está lá, ele nunca negou. Eu venho falando aqui, eu falo assim, todas as críticas relacionadas ao Tarcísio, qualquer outro governante que faz promessa em campanha e não entrega, elas são feitas, são justas e tal. No caso dele, também tem que reconhecer quando ele foi lá desde o começo e disse que ia privatizar. E está acontecendo isso agora, e ele está privatizando. E uma greve que vem e ela busca exatamente a questão pessoal deles ali. O argumento não, o que foi privatizado não deu certo. É verdade. As linhas duas da CPTM em São Paulo, elas apresentam problemas quase que diários. Mas isso não é diferente ou tão diferente nas linhas que são administradas pela CPTM, por exemplo, pelo metrô. Nós não temos a garantia da qualidade do serviço que está colocado nas linhas, são concessões, são linhas que são coordenadas, comandadas pelo governo do estado. Não é uma maravilha, não é uma diferença enorme. Então, assim,
qual é o ponto? O ponto é assim, eu tô aqui estabilizado com o meu emprego, deixa eu resolver. E aí você põe em risco todas essas pessoas, e aí concordo contigo, encontrar uma maneira mais eficiente de fazer para não trazer a população contra você. Hoje as pessoas estão enfrentando filas enormes, tem gente que está pagando mais para um Uber, para um transporte, do que ela ganharia naquele dia, tá indo só para preservar o emprego. Eu acho que tem várias coisas aí que a gente tem de analisar. Se a gente for pensar assim, qualquer greve, ela tem essa característica de ser algo egoístico, porque é uma maneira pela qual os trabalhadores têm de se fazer ouvir. E aí, muitas vezes, isso é feito, historicamente é feito, paralisando serviços e, portanto, prejudicando alguém para que o outro lado tenha de sentar numa mesa de negociação e ceder. Então, isso é do jogo da negociação sindical. O que não é do jogo é você paralisar serviços essenciais. E, por isso, a Justiça considerou ilegal a greve. Eles dizem que gostariam, que prefeririam ter feito uma greve de catraca livre, mas que isso não foi possível. Ainda assim, eu repito, com os instrumentos que a gente tem em termos de sociedade de redes sociais, hiperconectada, você tem outras maneiras de se fazer ouvir pelo TikTok, viralizando um vídeo, viralizando uma live, do que fazendo a população se voltar contra você. Então, greve é um instrumento legítimo, ainda que o Tarcísio tenha vendido na campanha como ele vendeu e que, portanto, a maioria dos que votaram nele concorde de alguma maneira com essa decisão de pelo menos analisar a privatização, há que se ter dados. O que os serviços concessionados têm de melhor? O que eles têm de pior? O que isso permite ao poder público continuar gerenciando, por exemplo, a organização do sistema de transporte no estado, nas regiões metropolitanas? Então, eu acho que primeiro a gente tem de partir de dados. E aí, você não pode impedir a realização de estudos técnicos dessa maneira truculenta. Então, eu fico aí meio no meio do caminho. Eu acho que greve, em algumas medidas, em algumas circunstâncias, é o único instrumento à disposição do trabalhador para reivindicar os seus direitos, porém, elas têm de ser feitas dentro da legalidade e sem punir o usuário de serviço essencial, porque é diferente uma greve numa montadora, em que você tem um prejuízo para aquela montadora, um prejuízo econômico. Nesse caso, é um prejuízo muito mais intangível, que atinge muita gente, que atinge gente de classe social baixa, que atinge os mais pobres, principalmente, que são os mais prejudicados. Então, eu acho que não é a melhor estratégia, Bocardi. Só para finalizar isso, foi colocado por parte dos sindicatos a questão da catraca livre e o governo do estado recorreu, inclusive faz parte da decisão judicial de não ter, com o argumento de que colocaria em risco a segurança dos passageiros. Exatamente. Bom, passando aqui para outro assunto, Vera, o Senado travou a mini-reforma eleitoral, tem uma queda de braço entre Senado e Câmara ali, um chumbo trocado nessa matéria de eleição, né? Tava uma correria ali para ver se aprovava a tempo de valer para a eleição de 2024, não vai rolar. Não vai rolar, então a mini-reforma eleitoral não vale para 2024. Isso, de certa maneira, é uma vitória, porque ela previu uma série de retrocessos em conquistas recentes, que são de minorias, mas que são também de toda a sociedade, porque são conquistas que buscam a maior transparência do uso do dinheiro público, que buscam uma maior representatividade em termos de candidaturas e de eleitos. Então, é melhor, é mais salutar que ela seja discutida por mais tempo e não a toque de caixa, para ser votada até o fim da semana e valer já para as eleições do ano que vem. Então, isso eu achei uma boa atitude do Senado. Não é a primeira vez que o Senado acaba parando uma bola que a Câmara tenta tocar rapidamente para que seja mais bem discutido. Então, nesse aspecto positivo, também não votou a anistia, mas lembremos, né, para a anistia do passado não tem o princípio da anualidade. Então, a qualquer momento, quando se aprovar essa anistia no Senado, ela vai valer para perdoar o que não foi seguido da legislação eleitoral lá para trás. Então, isso ainda segue aí pendente como uma ameaça de um grande retrocesso, porque vai simplesmente rasgar o que foi aprovado em termos de legislação eleitoral e de decisões do TSE e da Justiça Eleitoral nas últimas eleições e anistiar tudo que foi para trás, inclusive multas, inclusive várias punições. Vera, outra questão Gilmar Mendes respondeu ao Rodrigo Pacheco e criticou a ideia de mandato para ministro do Supremo. Até onde vai essa questão?
Olha, Bocardi, está chamando muita atenção de ministros, até mesmo de senadores e deputados, essa guinada do discurso do presidente do Senado. Porque ele até ontem se colocava como um aliado do Supremo, um aliado de primeira mão, de primeira hora ali, reconhecendo o Supremo, se contrapondo às ideias que buscavam até essa história do mandato. Ele já se manifestou contrariamente no passado. A ideia de CPI da toga, a ideia de impeachment do ministro do Supremo, ele sempre foi uma barreira para todas essas discussões. Sempre foi visto como um aliado do Supremo e um candidatíssimo a ir para o próprio Supremo. E, de repente, ele passou a advogar que o Supremo aprovasse uma PEC para tirar a questão das drogas que o Supremo estava votando. Então, que o Senado votasse essa PEC, colocasse na Constituição a criminalização das drogas. E agora passou a defender mandato para os ministros do Supremo, que é uma discussão muito... que o aproxima muito do bolsonarismo. Vamos lembrar a reeleição do Rodrigo Pacheco para o Senado. Ele foi o candidato que ganhou com apoio do governo e contra os candidatos bolsonaristas. Uma das principais pautas dessa ala bolsonarista contra ele era o fato dele ser o queridinho do Supremo Tribunal Federal. E agora ele dá essa guinada. Tem muita conversa no bastidor de que ele pode estar numa dobradinha com o Davi Alcolumbre, que é o seu aliado, buscando aí embarrear algumas coisas em relação ao Supremo Tribunal Federal. E que isso poderia resultar, inclusive, no fato da CCJ do Senado não votar rapidamente o indicado do Lula para o lugar da ministra Rosa Weber. Fazer como o próprio Alcolumbre já fez lá atrás e sustar essa votação, deixar ela para trás, deixar ela engavetada por alguns meses. Então, acho que a gente tem que olhar com atenção esse movimento do presidente do Senado, que me chama muito a atenção pelo fato dele ter dado uma guinada. O ministro Gilmar, que é muito próximo do Pacheco, eles têm uma boa relação, foi quem, como decano, se levantou contra essa ideia, dizendo que essa ideia não faz sentido porque isso transformaria o Supremo numa espécie de agência reguladora desvirtuada e não num tribunal constitucional. Aspa do Gilmar. É comovente ver o esforço retórico feito para justificar essa empreitada. Sonham com cortes constitucionais da Europa, entretanto, o mais provável é que acordem com uma agência reguladora desvirtuada. Então, um momento realmente de embate preocupante entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal. Bocardi. Fechamos hoje? Fechamos, mais curtinho, em cima do laço, quase na hora do programa terminar. E agora eu vou encarar esse caos aí para voltar para casa. Tá bom. Valeu, Vera. Obrigado, viu? Uma boa noite para você. Obrigada para vocês também. Até amanhã.